Pois bem, pessoal, continuando o nosso conteúdo, que é a formação das monarquias na Europa, agora de forma mais aprofundada, a, a formação das monarquias da Inglaterra e da França. Para isso, a gente precisa continuar com o nosso livro aberto na página 131, não é? 131, que diz assim: a formação das monarquias inglesa e francesa. Vamos lá, como era que se dava essa formação? A gente vai perceber que elas vão ter uma grande colaboração de outros povos, como os povos celtas, por exemplo, a formação oriunda pós o movimento das cruzadas. Aí você se pergunta, professor, o que foi esse movimento das cruzadas? Meus queridos e minhas queridas, muito bem, isso mesmo, foi isso sim. Foi um movimento de reação da Igreja Católica com o objetivo de expulsar os muçulmanos da Terra Santa, que eles ocuparam a região com o avanço do islamismo, com o avanço dos exércitos, das forças muçulmanas que desejavam ali propagar a sua fé. Mas além disso, estava ocorrendo a quem fosse fiel cristão, que fosse para Jerusalém, eles estavam sendo saqueados, não é? E havia guerras naquele momento, naquele período. Por conta disso, houve um movimento cruzadista. E a gente vai perceber de que maneira esse movimento vai ter relação com a formação das monarquias, principalmente a formação da Inglaterra, inglesa, da monarquia inglesa, o Ricardo Coração do Leão. A gente vai chegar lá. Pois bem, o processo 131. O processo de formação da monarquia inglesa teve relação direta com a unificação francesa, principalmente com a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre França e Inglaterra. Na verdade, esse conflito durou 116 anos. Agora, não imagine você que esse conflito durou 100 anos ininterruptos. Ele teve um momento de pausa, de parada. Muito bem, preste atenção aí. Antes, durante e abaixo da Idade Média, a Inglaterra não estava unificada. Era formada por 4 reinos: Escócia, País de Gales e Irlanda, formados por povos celtas. Então, a gente percebe que a Inglaterra era formada aí por mais 3 países. Depois, essa união vai dar origem ao que a gente chama de Grã-Bretanha, ou também conhecida como Reino Unido, tá bom? Inglaterra formada por povos, e Inglaterra que é formada pelos povos anglo-saxões, mais ligados por idiomas e costumes semelhantes. No século XII, o rei Henrique conseguiu a unificação desses reinos, governando rigidamente e opondo-se à nobreza. Indo para a página 132, nós temos: no período das cruzadas, muitos recursos foram gastos pelo rei Ricardo Coração do Leão para formar seus exércitos, principalmente na famosa Cruzada dos Reis. Isso gerou várias crises políticas e econômicas na Inglaterra, fazendo com que os nobres passassem a contestar o reinado de Ricardo. Houve também crise nas terras cultiváveis, pois se investiu pouco nas plantações e muitos camponeses tomaram posse delas. Não é? Essas terras cultiváveis passam a ser motivo de disputa, porque ali vai ser retirado a sobrevivência daquelas pessoas, não só para a chamada agricultura de subsistência, ou seja, para a sua sobrevivência, como também
à agricultura, aqueles excedentes seriam vendidos. Tá bom? Visando conter, prosseguindo, página 131, conter ações que ferissem as vontades políticas dos nobres ingleses, a chamada Magna Carta foi instituída pelo rei João Sem Terra em 1215, com a função de limitar o poder real. 132. Diferentemente de outros estados monárquicos, a Inglaterra organizou por meio dessa Magna Carta os poderes do rei. E em Portugal e na Espanha, por exemplo, o rei governava de forma absoluta. No século XIII, foi criado o parlamento bilateral, que atendia às diversas classes sociais inglesas de acordo com sua influência econômica. Sendo assim, foram estabelecidas duas câmaras. A Câmara dos Lords, não é? Representava a nobreza inglesa, que tinha mais acesso e direitos políticos, pois controlava boa parte das atividades econômicas. Os lordes eram indicados pelos reis, havendo entre eles nobres, leigos e cavaleiros, bem como representantes da Igreja Católica. Aí a gente está percebendo que havia duas situações importantes, duas câmaras dentro do parlamento inglês: a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. Até pelo nome, esse nome Lords dá a ideia de que é uma câmara, a chamada Câmara Alta, e a Câmara dos Comuns dá a ideia de ser uma câmara baixa. E a Câmara dos Comuns, detalhando agora para vocês, eram formadas por integrantes da nobreza que não tinham muita expressão social na Inglaterra, chamados de gentry. Sempre se elegiam pelo voto censitário, ou seja, de acordo com suas riquezas, mesmo que pequenas, ou seja, votavam somente aquelas pessoas que tivessem determinadas posses, fossem muito bem de vida, tivessem poder financeiro, tivessem terras, riquezas, só elas poderiam votar. Censitário, somente aquele grupo pode votar, participar da vida política. A gente lembra que isso também, você vai lembrar que acontecia na Grécia. A Grécia dá uma ideia de ser uma democracia, mas é uma democracia com determinadas limitações. Deu para entender? Pois bem, continuando na página 132, a função de ambas as câmaras era criar leis orgânicas, leis econômicas, políticas e sociais, bem como controlar os impostos e tributos cobrados pelo rei. Dessa forma, era estabelecido o controle necessário sobre possíveis gastos indevidos que pudessem prejudicar a nobreza. Já na África, a Guerra dos 100 Anos teve papel fundamental na unificação territorial e formação de um Estado monárquico. Atenção, já estou na página 133. Com a queda do Império Romano do Ocidente e a fragmentação política e territorial que levou ao surgimento dos feudos, a França estava bastante descentralizada. O que significa isso? Os seus reinos estavam descentralizados. Cada reino cada reino possuía um governante. Aquele governante que era determinado, pela conjuntura política daquele momento, aquele que tivesse mais poder seria o governante. Então você tem ali a França dividida em várias regiões ou em várias províncias, como você queira falar. Como vimos, a região de Flandres, importante local produtor de lã, um dos feudos da França. Foi um dos motivos para a Inglaterra buscar a conquista dos reinos franceses, que acabou com a tentativa de sucessão do trono francês pelos ingleses.
E vale salientar também que durante essa guerra dos 100 anos que a gente abordou agora há pouco, vai surgir uma líder que vai mudar a história desse conflito a favor dos franceses. E você pode ter ouvido falar dela em algum momento. O nome dela é Joana d'Arc, a famosa Joana d'Arc, não é? Então Joana d'Arc vai comandar o exército, uma jovem camponesa que teve diversos sonhos e revela um sonho para o rei escrevendo. O rei chama ela para o palácio e ela vai descrevendo tudo aquilo que ela teve de sonho e como ela poderia, de fato, ajudar a França a sair daquele momento complicado e a obter vitórias contra o exército inglês durante a Guerra dos 100 Anos. E uma simples camponesa que veio do interior, e ela vai ter essa participação efetiva para a recuperação do exército francês durante a Guerra dos 100 Anos. O que é que temos aqui? 133 ainda. Após várias vitórias dos ingleses, que culminaram com a tomada da cidade de Paris, os franceses reagiram a partir de um sentimento nacionalista originado por Joana d'Arc. Conseguiram derrotar os ingleses, que através de um tratado assinado em 1415, tiveram de devolver Paris à França. Os franceses, então, entenderam que teriam de unificar seu território para poder estabelecer uma monarquia consolidada na figura do rei. Agora, o objetivo é unificar, estava descentralizado o poder, unificar o poder na França na figura do rei, que daria a proteção necessária principalmente para a nobreza. A aliança com a nobreza e a formação de um exército mercenário garantiram inicialmente a formação do Estado Nacional Francês. A formação do Estado Nacional Francês. Temos uma figura aqui, uma imagem que traz a imagem de Joana d'Arc aqui, ó. Estão vendo? E aqui tem a legenda. O que aqui diz a legenda? Joana d'Arc à direita, segurando uma bandeira durante a coroação de Carlos VII. Esse fato reacendeu a esperança francesa da vitória sobre os ingleses. A teoria absolutista, ainda na página 133. O surgimento do Estado Nacional colocava o rei no centro das decisões políticas, econômicas e sociais, substituindo a nobreza, que exerceu esse papel durante o sistema feudal. A responsabilidade de criar leis, organizar a economia e administrar o reino era função específica do poder real. Mesmo assim, a nobreza não havia se enfraquecido. Na verdade, assumiu um outro papel, que seria de total apoio à manutenção do poder real em troca de favores e privilégios. Então, a nobreza vai apoiar o poder real, mediante o poder real também favorecer essa nobreza. Através de quê? Muito bem, através da troca de favores e privilégios. Isso pôde ser observado na monarquia inglesa. O parlamento com o parlamento formado por nobres que apoiavam o rei, mas também limitavam seu poder para não perderem espaço. A burguesia, em contrapartida, não tinha direito nem participação na política dos reis. Por isso, a situação do poder estava tensa. Já estou, atenção aí, viu? Na página 134. Voltando aí. A burguesia, em contrapartida, não tinha direito nem participação na vida política dos reinos. A burguesia é quem tinha a influência econômica, mas do ponto de vista político,
a burguesia estava afastada, a burguesia estava descartada do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, não. O rei queria estar sempre atrelado a essa classe social chamada burguesia, não é? Porque ele sabia que se ele não estivesse atrelado, próximo do ponto de vista econômico da burguesia, a sua economia, a economia do seu país iria começar a sofrer sérias crises. Tá bom? Continuando aqui, a burguesia não tinha direitos, mas era, na verdade, a classe social de sustentação durante as monarquias absolutas, já que pagava pesados tributos ao rei e ainda assim conseguia lucrar bastante com as atividades comerciais, desenvolvidas tanto por mar quanto por terra. Mas, como já foi dito anteriormente, consolidar o Estado foi bem mais difícil. Como convencer uma sociedade que viveu 1000 anos com um sistema feudal, descentralizado e autônomo, a se conformar com o rei com poderes absolutos. Então, a sociedade agora teve que se habituar com o rei com poder absoluto, e anteriormente eles viviam numa sociedade ainda feudal e descentralizada, com cada região tendo ali a sua autonomia, cada província, cada região tendo a sua autonomia, não é? Pois bem, várias teorias surgiram para influenciar e formar a opinião das pessoas em relação a essa nova concepção de governo. As duas teorias mais usadas foram o absolutismo e a teoria do direito divino dos reis. Ou seja, se o rei está ali, se ele está governando, é porque Deus quis assim e ninguém vai contestar essa vontade de Deus, não é? Porque Deus quer daquela forma, ninguém vai contestar. É uma visão que se tinha daquele período ali no século XVI, século XVII, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, entendido a abordagem, não é? Qualquer coisa me procure através do aplicativo, estou pronto para tirar as suas dúvidas. Um forte abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal.